Podemos? Tá, então eu sou Manuela, vocês já sabem, né? Professora do 5º ano, esse ano da Escola Flor de Jambo. E eu sou daqui mesmo, né? Nasci em Salvador, cresci aqui em Lauro de Freitas, moro aqui desde os 6 anos de idade, então sou cria dessa terra de parto mesmo. E no ano passado eu desenvolvi um trabalho, né? Fiz uma pesquisa, na verdade. Quando eu me preparava para pegar o 4º ano, em 2022, comecei a estudar um pouco da mitologia nórdica, que tradicionalmente a gente trabalha nessa série, né, da pedagogia Waldorf, e a partir das justificativas de por que a gente usa essas histórias para as crianças dessa idade. Eu já tinha alguma proximidade com as histórias da mitologia Yorubá, né, das histórias dos orixás, esse conjunto de histórias que compõe essa mitologia. E eu comecei a pensar assim, né? Mas essas coisas estão lá também. Será que não é adequado? Será que não é bom para a criança, essas histórias, para a criança dessa idade? Então eu resolvi me debruçar nesse estudo para ver se era bom, se estava adequado dentro do que a gente entende, né? Dessa coisa da antropologia da criança, do estudo do desenvolvimento da criança. E aí, já voltando até para aquela pergunta que algumas fizeram, né, pedindo para falar um pouco da pedagogia Waldorf, acho que, em essência, o que a pedagogia Waldorf busca fazer é trabalhar com os conteúdos que são adequados para as idades das crianças, de acordo com o desenvolvimento delas. Então, a gente vem num caminho de ajudar a criança a se apropriar do corpo físico, do espaço e do tempo. E depois a gente começa a ampliar isso, né, para o meu território, né, o que está ao meu redor, e depois vai ampliando um pouco mais o meu país, o meu continente, até o mundo. E a gente tem como intenção tornar a criança livre, que ela tenha um pensamento plástico, flexível, que ela possa desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, como Bira bem disse, né? A gente vislumbra essa nova humanidade de um novo tempo, onde a dor do outro também seja a minha dor. E para isso a gente precisa caminhar nesses lugares. Eu adorei, Bira, o que você fez de manhã, né? Que se a gente está na roda, a roda gira. E é basicamente isso, né? Essa como grande imagem, acho que coube muito bem. E foi muito bom a fala do coletivo Encruzilhada antes da minha, porque vocês veem assim de um lugar que é macro, que está pensando nisso ampliado, no amplo, na estrutura da escola, mas também a gente pode ir no pedagógico, né, nas gotinhas de currículo, e como a gente pode, de pouco em pouco, ir buscando esse currículo decolonial. Então, assim, né, em outros momentos eu foquei bastante em metodologia, né, em explicar o caminho que eu fiz, mas acho que talvez a gente vai perder tempo, entre aspas, aqui. Talvez acho que caiba mais falar um pouco das conclusões, assim, das coisas que eu encontrei, que são mais práticas, mas pensando na perspectiva do movimento Pindorama, que é um movimento que já trilha aí na antroposofia 40 anos na busca, mais de 40 anos na busca por produzir material que fundamente o trabalho dos professores na perspectiva da brasilidade. Então, hoje a gente tem um movimento mais amplo de busca por essa brasilidade, né? Isso está se espalhando, mas o movimento Pindorama vem nessa luta aí há muitos anos, há décadas, dentro da sociedade antroposófica, né? Recebendo muitos nãos e muitas portas na cara, mas segue aí firme e forte, principalmente na figura de Marli Pereira e Elmo, que são, assim, 2 grandes guardiões dessa busca há décadas dentro da antroposofia. E me sinto honrada de estar aqui representando esse movimento hoje, que inclusive apoiou esse trabalho que eu fiz, né? Me apoiou muito nesse trabalho que eu fiz. A Marli foi minha co-orientadora nesse trabalho de pesquisa. E principalmente, assim, eu trago essa fala do movimento Pindorama, que é de incentivar a prática do professor pesquisador. E assim, a gente tem tradições maravilhosas, e tudo que foi feito antes, a gente também precisa louvar, né, e reverenciar.
A gente precisa entender de onde essa pedagogia veio e como isso se fundamentou aqui, mas reverenciar o que foi feito por essas pessoas abrindo esse caminho para que hoje a gente estivesse aqui e pudesse agora se apropriar desse conteúdo e trazer uma nova roupagem que nos caiba melhor, né? Quando a gente viaja, se eu for viajar para São Paulo do inverno, com certeza eu não estou com essa blusinha, passei maior sufoco agora em julho. Então, assim, a pedagogia Waldorf também, quando chega aqui, ela precisa trocar de roupa para poder caber aqui nessa terra. E então, passando um pouco por esse caminho de quem é essa criança que a gente está falando, né, na série do 4º ano, que é uma criança ali em torno dos seus 10 anos de idade, 9 fazendo 10 ou 10 anos de idade, a gente, na antroposofia, tem alguns jargões, né? Um deles é o tal do Rubicão. Então, a criança acabou de passar por essa Rubicão, que a gente diz que é um processo de ruptura, né? Na nossa linguagem mais corriqueira. É um momento de ruptura, onde a criança ali começa a dar o primeiro adeus para a primeira infância dela, para esse momento onde ela está completamente integrada no mundo. E agora ela começa a se reconhecer como um indivíduo. E a partir desse reconhecimento de quem ela pode se separar e olhar de fora. Então aí a gente começa com o estudo da geografia, né, dessa geografia local, da história local, a zoologia, o estudo dos animais. Zoologia é pesado, né? Mas o estudo dos animais, depois o estudo das plantas, e vai caminhando pela mineralogia, o estudo dos minerais, e por aí vai. Mas só a partir desse momento onde ela se separa, né, e ela pode olhar de fora. E dentro disso, essas histórias, elas trazem muito arcabouço mesmo, assim, repertório, para que a criança possa vivenciar essa fase como que eu posso dizer, não dá para dizer conforto, né, mas com um pouco mais de segurança, talvez seja essa a palavra, né, dar um apoio para essa criança, para ela viver o que ela precisa viver. Então, nessa fase, a criança já assim, né, a gente entende que ela já chegou mais nesse corpo, ela já se reconhece ali nesse corpo, que no 3º ano, ali aos 9 anos, ela ainda estava um pouco desconfortável com ele, mas agora ela se sente confortável com esse corpo, né? Aqui sou eu mesmo. Agora, o que está ao meu redor? Que lugar é esse que eu nasci? Que ancestralidade é essa que me compôs? Como corpo, como terra, como constituição social, né, de comunidade. Então, é um momento em que ela está pronta para se deparar com o que está ao seu redor. Ao mesmo tempo, ela se entende agora um pouco mais como ser humano, porque antes ela e o animal era a mesma coisa, ela e a planta era quase a mesma coisa, né? Então, assim, esses dias eu estava na praia com meu filho de 7 anos, e ele fez um desenho na areia, e aí veio a onda e bateu no desenho dele e apagou o desenho. Pô, onda, você acabou de destruir a minha obra de arte. Sabe, como se a onda realmente fosse, né, estivesse ali dialogando com ele e fazendo algo contra ele. Então, eles têm ainda essa vivência muito forte. E a partir dessa idade ali dos 9 anos, eles já começam a se entender um pouco separado dessa natureza, né? Agora eu sou algo diferente. E então, a gente pode proporcionar para a criança também conteúdos que façam com que ela entenda que, sendo esse ser humano na Terra, com os pés na terra e a coluna ereta e as mãos livres e a cabeça que toca o céu, eu posso trabalhar, transformar esse mundo para mim, para o outro e para a comunidade. Esse é um dos conteúdos assim mais importantes que quem ajuda a gente a fazer esse trabalho, além das histórias, né, do alimento anímico, como a gente chama essas histórias que a gente conta no final da manhã, do primeiro momento da manhã, né, da aula principal, da aula de época. Também o conteúdo dos animais, né, o estudo da zoologia. Por incrível que pareça, é ele que vai dizer pra gente quem é esse ser humano e o que ele pode fazer. E, ao mesmo tempo, também a gente tem vários conteúdos, né, tudo no 4º ano, ele está pautado no encontro, no cruzamento, né, nesse lugar aqui da cruz, ou do X. Então, o ponto cruz, a rosa dos ventos. Algumas escolas fazem uma ukulele nessa idade, outras fazem lá no 7º ano, ou até os outros, né, os exercícios de bastões que a gente faz e que a criança se encontra assim com a outra, com força, porque é justamente nesse encontro com o outro, no limite do outro, que eu entendo o meu limite, quem sou eu, né? Aquilo que não sou eu
me dá a noção daquilo que sou eu. E é justamente para essa criança que a gente está falando. Então, quando a gente propõe histórias para essas crianças, e foi por esse caminho que eu fui trilhando, né, a minha ideia não era fazer um comparativo ou igualar as duas mitologias, dizer, Thor é Xangô, né, Odin é Oxalá. Não foi essa a proposta e nem gostaria de seguir por esse caminho, né? Eu acredito, e aí é muito pessoal mesmo, é o meu entendimento de que todas essas divindades, elas têm existência própria. Se alguém acredita nelas, elas existem, né? Elas estão lá. E acho que todas elas têm as suas funções, apesar de estarem trabalhando a partir de arquétipos parecidos, mas elas estão trabalhando ali, atuando para aquelas comunidades, para aquele território, a partir do que elas têm como tarefa junto à humanidade. Mas a gente pode encontrar esses elementos, né? Dá para encontrar esses elementos. Então, quando a gente fala dessas divindades lá da mitologia nórdica, que têm aparências humanas, que têm relações humanas, né? Na mitologia iorubá a gente também vai encontrar isso. Enquanto a gente tem justamente características, né? De como é que era esse orixá, como é que ele era, mais ou menos, né? Claro que a gente não vai determinar a forma física, mas a gente traz essa humanização para a forma física também, porque eles também pisaram na Terra, né? Então essas histórias contam que eles também andaram na Terra. Então, para andar na Terra, a partir de uma estrutura humana, e essas relações humanas também, elas são muito importantes, porque essas relações entre os orixás, que são relações mais humanizadas, elas vão contar para a criança que elas também estão vivendo. Então eles se confrontam, eles mentem, eles enganam, eles trapaceiam, mas também ajudam, mas também constroem, mas também proporcionam coisas para a humanidade. E tudo isso a criança está vivendo dentro de si mesma. Tanto no confronto com o outro, quanto consigo mesma, né? Então a gente vê que é uma idade que, inclusive, a gente pode ver muito confronto físico. Elas vão discutir, né, ali, estou debatendo a minha ideia, mas chega um ponto que essa vitalidade, essa vontade está tão grande que me toma todo o meu corpo e eu posso ir dar um encontrão no outro. É muito comum a gente ver esse tipo de confronto físico também chegar nas vias de fato nessa idade, porque isso está fervilhando dentro deles. E quando a gente traz essas histórias, elas vão ajudar a gente a construir na criança a consciência moral, que é uma consciência moral de dentro para fora. Não é a gente dizendo para ela, isso aqui tá errado, isso aqui você não faz, isso aqui não sei o quê. Não. A nossa moralidade é a criança construindo a própria moralidade de dentro para fora, né? E a gente dá ferramentas para ela. E essas figuras também, essas divindades, esses orixás ao mesmo tempo, eles também têm uma relação muito próxima com a natureza. Então, não existem, basicamente, sem as forças da natureza. Então, a gente vai ver Xangô relacionado com o trovão, Oiá com a ventania, com as tempestades, com os raios, Xangô também com a pedreira, esse também o mineral, essa polaridade, né, do trovão. Que pedras são essas que se chocam no céu, mas também se chocam na terra? Oxumaré com o arco-íris e com a sabedoria das cobras, das serpentes. Então, tudo isso a gente vai encontrar nessas histórias. E isso traz para a criança, de novo, ao mesmo tempo que ela pode olhar para a natureza de fora, mas ao mesmo tempo eu não posso viver sem ela. Então, quando a gente traz esse conteúdo dos animais, né, que não é só os animais, são os animais e os seres humanos, é o animal e o ser humano nessa época, a gente vai trazer a morfologia humana comparada à morfologia animal. Então, quais são os animais que vão traduzir quem somos nós na cabeça? A gente vai buscar fazer, né, essa comparação, né? Como o polvo, por exemplo, a ostra ou o caranguejo pode me ajudar a entender a minha própria cabeça? Como outros animais podem me ajudar a entender o que é o meu tronco? Como alguns animais podem me ajudar a entender o que são os meus membros? Mas, ao mesmo tempo, como os meus membros, eles são únicos como seres humanos. Porque só o ser humano, sem hierarquizar, sem dizer que é mais importante ou não, mas como tarefa diversa nesse planeta, né? Como os seres humanos são os únicos seres vivos que conseguem transformar a Terra. Como eu já tinha falado antes, né? Para o mundo, para a comunidade, para si mesmo, para o outro. E essas histórias também vão por esse lugar, né?
Tem muitas outras coisas, assim, né? São histórias de tradição oral, então são histórias que elas originalmente vêm de um lugar, de um registro oral, né? De uma documentação oral, porque isso é uma realidade. Existe uma documentação escrita, mas existe uma documentação oral. Tanto que a gente conhece essas histórias até hoje. Elas foram documentadas. Aonde? Aonde elas foram documentadas? No coração, né? No coração. E pelo vento elas se perduram até hoje. E isso para a criança também faz todo sentido, porque agora, nessa idade, nessa série, a gente vai começar a trabalhar com a linguagem de uma maneira distinta. Agora a gente vai falar de tempos verbais, a gente vai trazer a gramática de uma maneira mais profunda, porque agora que ela tem esse espaço interno para entender a linguagem como algo que sai de dentro dela. Ela não está mais imitando essa linguagem, é uma linguagem própria, é uma linguagem que parte do mais profundo do seu íntimo mesmo. E essas histórias também ajudam muito, né? Quando a gente conta oralmente, sem o apoio de um material escrito, já é um grande material para a criança. Mas quando a gente se utiliza de histórias que já tem, que perduraram no tempo a partir desse lugar da fala, e a fala tem essa propriedade, né, de carregar também algo que é nosso, de dentro da gente, dentro das comunidades de terreiro, a gente pode falar do axé de Exu que sai pelo meu hálito. Então eu estou aqui compartilhando com vocês o meu axé. É o meu que está saindo pelo meu hálito. A gente está trocando ele tanto pelo ar, pela respiração, mas também pelas gotículas de saliva que estão saindo pela minha boca e se espalhando nesse lugar, nesse ambiente, se misturando com o ar. E vocês vão respirar. Meio nojento, mas é verdade. É verdade, esse bilhete. Então, isso tem muito significado para a criança, né? E são histórias também que vêm de uma estrutura poética. São histórias que lá no princípio elas eram contadas a partir de uma estrutura poética, em versos, os versos do Eceifá, que são os versos originais dessas histórias, né? E depois, com o tempo, a gente vai entrando na prosa, e a gente acabou fazendo isso com quase todas as histórias. Mas lá atrás, bem lá atrás, na história da humanidade, a gente tinha essa maneira de documentar as coisas a partir da fala, por uma estrutura poética. E Rudolf Steiner, inclusive, vai dizer, né, que o mais espiritual que sobrou na nossa fala atual, o que a gente tem de mais espiritual hoje na fala humana, é a poesia. Então, daí, né, a gente pode também captar algumas mensagens sobre isso. Tem passagens, né, nas duas mitologias que vão trazer um caminho iniciático dessas divindades para chegar ao conhecimento de um oráculo. E esse oráculo também está relacionado à linguagem, que depois vai se metamorfosear numa linguagem escrita, mas também uma linguagem oral. Então, lá para os nórdicos, né, a partir de um processo iniciático de Odin, ele vai chegar no conhecimento dos Odus. Das runas. Enquanto que para a mitologia iorubá, né, em algumas histórias, a gente vai ver Exu percorrendo o caminho, 16 caminhos, e encontrando 16 sabedorias que depois ele vai trazer para os orixás e para a humanidade. E ali vai se instituir o conhecimento do oráculo dos Odus. Outro aspecto que também é muito importante para essa idade, né, são dois conjuntos de histórias que vão trazer a figura de uma árvore sagrada. Então, lá na mitologia nórdica tem a Yggdrasil, que sustenta todo esse universo. Então, tanto o universo que está abaixo de nós, e tem ali as ancestrais sagradas, as Nornas, o sábio Mimir, né? E todo esse universo lá de baixo, com as raízes, e depois esse tronco que sustenta ali Midgard, que é o lugar onde vivem os seres humanos, e a copa onde está Asgard, que é o lugar onde estão os deuses. Também na mitologia iorubá a gente vai encontrar essa entidade, essa divindade, que é a árvore que é chamada de Iroko. E essa árvore também sustenta esse universo de uma outra maneira, porque essas histórias não são iguais, mas ela também sustenta esse universo, né? Inclusive, é através dela que os orixás vão descer depois que a terra está pronta, né? Depois que a terra foi criada, é pela árvore do Iroko que os orixás vão descer para terminar de constituir a criação ali da terra, para que depois venham os humanos e tudo mais.
E essa árvore ela é tão importante para essas histórias, para esse povo, que até os próprios orixás, que são divindades, quando eles têm alguma questão muito profunda, que não é possível resolver de outra maneira, eles vão até o Iroko e entregam um ebó, fazem um ebó, entregam uma oferenda no pé dessa árvore, e eles podem ter ajuda espiritual. Eles que são divindades podem ter ajuda espiritual. Imagina nós, que somos seres humanos. Então, tudo bem que agora a gente está na Terra, né? A gente se distancia um pouco desse mundo espiritual a partir dessa idade, mas a gente ainda pode encontrar apoio e inspiração no mundo espiritual, a partir da nossa cabeça, que toca, né, que reflete essa abóboda celeste, que encaixa perfeitamente, né, nessa abóboda celeste e a nossa cabeça com esse redondo, igual a copa da árvore do Iroko. Toca lá, tem a coluna ereta, tem os pés bem firmes na terra, porque agora eu vou trilhar por aqui, mas a partir dessa conexão eu posso atuar no mundo com consciência. E a gente também vai ver um processo de separação, né? Também a gente vai encontrar histórias que narram esse processo de separação. Então, lá na mitologia nórdica, existe um crepúsculo mesmo, né? Um apocalipse, o Ragnarok, todo mundo morre, os deuses morrem e tudo mais. Na mitologia iorubá, esses deuses têm possibilidade de morrer, porque muitos deles, na verdade, foram seres humanos, foram grandes reis e rainhas, alguns já surgiram como divindades, outros pisaram na terra, foram grandes reis e rainhas, e pela sua atuação na terra, são elevados à categoria de orixás. E agora são divindades. Então, essa possibilidade de morrer, né, também está muito viva na criança nessa idade. Ela, do mesmo jeito que ela entende que ela está viva na Terra, eu também posso morrer. Se os deuses podem morrer, imagina eu, né? E, ao mesmo tempo, existe uma história que existe uma separação definitiva. Então, no começo dos tempos, os orixás e os seres humanos transitavam na Terra e no Orum, né, livremente. Mas, a partir de um determinado momento, existe uma separação. E agora os orixás estão lá no Orum, enquanto a gente está aqui trilhando no Aie. Sempre com apoio do mundo espiritual, mas agora é a gente que está trilhando esse caminho. E assim, gente, tem muitos outros aspectos, né, dessas histórias, mas eu também não quero tomar todo o tempo para minha colega conseguir falar. Mas eu fiz essa pesquisa no começo do ano, né, de 2021 para 2022. Depois eu fui para a prática, então eu trabalhei com a mitologia nórdica, eu trabalhei com mitologias indígenas e me dei o direito de fazer um semestre de mitologia iorubá, o que foi incrível, e eu tive o apoio, também preciso falar o nome dele, de um babalorixá chamado Vinícius Bruno, que me deu todo o arcabouço assim, para eu poder trabalhar em cima dessas histórias, me dizendo o que era adequado, que não ultrapassasse o limite dos ritos religiosos, mas que também não descaracterizasse, porque agora falando do lugar de mulher branca, né, a gente que é branco se acha no direito de pegar qualquer coisa e usar, né, e usar da maneira que a gente acha adequado. Mas a gente precisa sempre ter o cuidado para não cair na armadilha da apropriação cultural, de buscar as referências, né, de trazer essas pessoas para falar também. Então eu trouxe ele algumas vezes com a permissão da escola, e também agradecer à escola porque eu tive toda a abertura possível para fazer esse trabalho. Então recebi essa pessoa na minha sala algumas vezes, ele trabalhou com as crianças e falou a fala dele, do jeito dele, ensinou a gente a fazer comida para o orixá, cantar as músicas. Que gestos são esses que esses orixás fazem? A gente foi em terreiros de candomblé, foi em terreiro de culto a Baba Egum, que também é um outro tipo de culto para ancestralidade, lá na ilha de Taparica. Do mesmo jeito que a gente visita as igrejas como monumentos históricos, né? Os terreiros de candomblé, eles também são monumentos históricos, especialmente nesse lugar que a gente está. Mas, no final, como conclusão, assim, né, geral, eu entendi que, para além da questão social, que é essencial a gente pensar nela, e ela precisa estar na frente das nossas buscas, sim, além de ser lei, a gente precisa trazer essas histórias para dentro da escola e esse tipo de conhecimento para dentro da escola e levar as crianças também nesses lugares que são detentores desse conhecimento, porque não é só trazer para dentro do espaço formal de saber,
mas ir até esses lugares também, né, para que elas vivam também esses outros espaços, levando em consideração a gente que está lá do outro lado da pista, né, num lugar favorecido economicamente, trazer as crianças para outros espaços, para que elas entendam que nesses espaços existem muito conhecimento, muito saber que a gente às vezes não tem acesso lá também. Mas, além de tudo isso, que é muito importante, mas porque essas histórias são boas para qualquer criança, de qualquer lugar do mundo. Aqui, sim, porque a gente está aqui, faz todo sentido, porque não falar, mas qualquer pessoa, né, a minha conclusão foi essa, que essas histórias elas são boas para qualquer criança, de qualquer lugar do mundo. Não é só porque a gente mora nesse lugar que a gente tem que cuidar de contar essas histórias. Mas se a gente quiser apresentar outras perspectivas de mundo, se alguém lá na China quiser contar, pode contar tranquilo. E, inclusive, algumas dessas histórias têm uma estrutura do que a gente chama de contos de fada perfeito, sabe? Que assim, que estão ali gabaritando todos os pontinhos que a gente diz, o conto de fada tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tá tudo lá. Basta a gente fazer esse garimpo mesmo, né? Ter vontade de ir atrás, pesquisar e fundamentar com base na antropologia da criança, né? No desenvolvimento da criança. Esse tem que ser o cerne da nossa mentalidade de professor pesquisador. Acho que é isso. Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Obrigada.